O que aconteceu depois da cruz? Episódio 3. As mulheres voltaram. Roteiro. Parte 1. Estilo cinematográfico mais retenção agressiva. Cold Open. Elas não foram esperando um milagre. Não foram esperando uma ressurreição. Não foram esperando uma surpresa. Foram esperando encontrar um túmulo. Porque quando saíram naquela manhã, a história parecia encerrada. Mas existe algo que quase ninguém percebe. As primeiras pessoas que voltaram não foram para celebrar. Foram para se despedir. E talvez seja exatamente por isso que o que aconteceu depois foi tão impossível de ignorar. Amanhã começa diferente. A cidade ainda despertava. O céu começava a clarear. As ruas estavam mais silenciosas. Mas algumas pessoas já estavam em movimento. Não por obrigação. Não por curiosidade. Por amor. Enquanto muitos tentavam voltar à rotina, algumas mulheres decidiram fazer algo simples. Voltar. Voltar ao lugar que ninguém queria visitar. Voltar ao lugar que representava a perda. Voltar ao lugar onde acreditavam que tudo tinha terminado. Quem volta quando todos vão embora? Existe algo muito forte nessa cena. Quando os milagres aconteciam, havia multidões. Quando existiam sinais, havia seguidores. Mas agora não. Agora existia silêncio. E justamente nesse momento, algumas pessoas permaneceram. Elas não estavam indo buscar prova. Estavam indo demonstrar cuidado. E talvez exista algo bonito nisso. Nem toda presença nasce da esperança. Às vezes nasce do amor. O caminho até o túmulo. Imagine aquela caminhada. Poucas palavras, pensamentos confusos, talvez lembranças, talvez perguntas, talvez silêncio. Elas carregavam perfumes, preparadas para cuidar de alguém que acreditavam não estar mais ali. Mas no meio do caminho surgiu um problema. Uma pergunta simples, uma pergunta prática, uma pergunta que parecia impossível. A pergunta: quem vai remover a pedra? Talvez seja uma das perguntas mais humanas da história. Porque elas continuaram caminhando, sem saber como resolver. Isso chama a atenção. Elas não tinham plano, não tinham solução. Mesmo assim, continuaram andando. Quantas vezes esperamos ter todas as respostas antes de dar o próximo passo? O que elas não sabiam enquanto caminhavam, não imaginavam. A pedra já não era mais o problema. Mas ainda não sabiam. E às vezes é exatamente assim. Passamos noites preocupados com algo, e descobrimos depois que aquilo já estava sendo resolvido sem que víssemos. O primeiro olhar elas chegaram. Respiraram. Olharam. E algo estava errado. Muito errado. A pedra não estava onde deveria estar. Imagine esse momento. Parar. Olhar. Tentar entender. Conferir de novo. Talvez pensar: será que erramos o lugar? Porque existem momentos que o cérebro demora para aceitar. O silêncio diferente. Elas se aproximaram. Não existia movimento. Não existia multidão. Mas também não existia algo esperado. A sensação mudou. Aquilo já não parecia encerramento. Parecia outra coisa. Mistério. O medo e a confusão. Existe uma reação muito humana aqui. Quando algo impossível acontece, nem sempre sentimos alegria primeiro. Às vezes sentimos medo. Porque aquilo quebrava toda a lógica. Tudo que elas sabiam dizia: túmulos permanecem fechados. Mas aquele, não. A pergunta que mudaria tudo. E então veio a pergunta. Uma pergunta simples, mas capaz de atravessar séculos. Por que vocês procuram entre os mortos? Pausa. Silêncio. Porque algumas frases reorganizam tudo. O impacto. Imagine ouvir isso. Depois da dor. Depois do silêncio. Depois do sábado. Depois do túmulo. De repente, a história que parecia encerrada, não estava encerrada. Mas ainda existia um problema. Elas ainda precisavam acreditar. Porque ouvir é diferente de compreender. Reflexão para o espectador. Talvez exista algo que você deu como encerrado. Algo que colocou uma pedra em cima. Algo que decidiu que não tinha mais futuro. Mas essa parte da história faz uma pergunta desconfortável. E se ainda existir algo que você não enxergou? Encerramento. Naquela manhã, as mulheres chegaram esperando despedida. Mas começaram a voltar carregando uma pergunta. Se o túmulo está vazio, o que aconteceu? E quando elas contarem aos outros, ninguém vai acreditar. CTA. Escreva nos comentários: eu continuo caminhando. Porque no próximo episódio, vamos entrar no momento em que o impossível deixa de ser rumor. E a pedra deixa de ser o centro da história. Continua no EP 4, a pedra não estava lá.